Bom dia, bebês, boa tarde, bebês, boa noite, bebês, independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Agora é de tarde aqui em casa, sei lá, estou sem relógio aqui, mas deve ser perto de 2 horas da tarde, da segunda-feira, 18 de maio, e a gente está gravando mais uma videoaula para vocês sobre Grécia Antiga, esse assunto que a gente começou a ver na última semana. Galera, toda semana nós vamos dar pelo menos uma pincelada em algum mito grego. Para que servem esses mitos? Os gregos usavam esses mitos para estabilizar, para legitimar o seu presente. Esses mitos, a mitologia, eles não têm, como é que eu posso dizer para vocês? Eles não são temporais. Eles estão além do tempo. Eles estão num tempo tão anterior que nós não sabemos de quando ele vem. Né? Ele é um passado mítico, ele é um passado além da memória humana, certo? E ele vem carregado de moral, carregado de valores éticos, carregado de lições para fundamentar a vida do presente. Os gregos utilizam sistematicamente o mito para montar os seus valores. São esses mitos que legitimam o modo de ser grego. E nós, enquanto civilização ocidental, somos herdeiros dessa cultura, muito profundamente. Por quê? Porque nas nossas tradições políticas, por exemplo, política já é uma palavra grega. Política são as relações entre os cidadãos dentro da polis, da cidade-estado. Né? Nós vamos ver isso mais adiante. Mas, por exemplo, a nossa tradição de democracia, democratos, demos, povo, kratos, poder. A democracia é o poder que emana do povo. É um dos valores mais preciosos, né, que nós temos no mundo ocidental. Então, para a gente entender a cabeça dos gregos, nós temos que entender também os seus mitos, entender aquilo que fomentava, aquilo que, como é que eu posso dizer para vocês, formava o seu conjunto de valores, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um dos mitos gregos, que eu acho muito legal, assim, nós vamos trabalhar vários, mas eu queria falar para vocês sobre o Minotauro. Né? O Minotauro todo mundo já viu em algum momento, essa figura, né, que é aquele monstro, aquele ser com cabeça de touro e corpo de ser humano, né, que faz parte da mitologia grega. Hoje a gente tem o Minotauro como uma personagem, né, quase como uma classificação, uma espécie. Os Minotauros, por exemplo, lá as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Né, nós temos vários Minotauros lutando lá. Mas o Minotauro, originalmente, ele não era vários, ele era um cara. Era o Minotauro. E qual é que é a história desse cara? Vou contar então resumidamente para vocês, tá? Na ilha de Creta, a ilha de Creta dominou a região da Grécia por muitos anos, tá? Era a potência hegemônica. O que é uma potência hegemônica? É aquela que tem o poder sobre toda a região, certo? As outras cidades, as cidades-estado, as regiões ali, o Peloponeso, ali onde é que ficava Esparta, a Atenas mais adiante, subindo na Ática, toda essa região era dominada pela ilha de Creta e seus habitantes, tá? A ilha de Creta então tinha um rei, né? E um desses reis, o Minos, ele queria consolidar o seu poder. Ele sentia que o seu poder ainda estava muito fraco. E ele resolveu orar a Poseidon, o rei dos mares, o deus dos mares, né? Ilha de Creta. Creta é uma ilha, então Poseidon está muito próximo dos seus habitantes. Poseidon, que é o deus dos mares grego, desculpe. E o Minos resolve orar a Poseidon, pedindo um sinal, né, para que ele consolidasse o seu poder enquanto rei. Poseidon atende o pedido do Minos e faz surgir da água do mar um gigante, um touro branco maravilhoso, um touro lindo, branco, fortão, com chifres dourados, um bicho fantástico. E o sinal é: sacrifique esse touro imediatamente em minha honra, né? Em honra de Poseidon. Esse touro, Poseidon manda para que Minos sacrifique ele em honra ao deus. É o sinal para legitimar Minos como rei de Creta. Cara, só que Minos olha para aquele bicho e pensa: caramba, cara, eu não vou matar esse bicho, olha que coisa mais linda. Olha que bicho lindo, eu vou levar esse bicho para o meu rebanho e vou fazer dele o meu principal touro reprodutor. Eu vou
vou estar com o meu rebanho. Era uma tradição em Creta o touro, tu tem imagem de touro em toda a Grécia, é um animal muito presente no imaginário grego. Esse barulho é a minha família gritando, né? Ninguém se respeita mais nessa casa. Tô brincando, gente, a quarentena é isso. Mas o Minos resolve, cara, não vou matar esse bicho, vou levar ele para ser o principal reprodutor do meu rebanho. E separa esse touro e, em honra de Poseidon, sacrifica um outro touro do seu rebanho, um bicho bonito e tal, mas nada que se compare ao touro que foi enviado pelo deus do mar. Vai lá, sacrifica o touro em honra de Poseidon, faz toda, né, a cerimônia com toda a sua liturgia, mas Poseidon logo percebe a fraude. E Poseidon, que é um deus grego e não é um deus bonzinho, como o deus cristão, por exemplo, do Novo Testamento, os deuses gregos eles não são infalíveis e eles são extremamente humanos, né, com as suas virtudes e fraquezas, sendo bastante humanos no seu caráter. Poseidon fica furioso. Mas o que esse cara está pensando? Querendo me enganar? Eu, o deus do mar? Quem esse cara pensa que é na fila do pão para tentar enganar Poseidon, né? E ele diz: ah, tu acha que tu é marvado, como falam na minha terra? Então eu vou te mostrar o que é ser marvado. E Poseidon monta uma vingança terrível contra Minos. Pasífae, que é um belo nome para vocês botarem na filha de vocês quando tiverem filhos. Pasífae, a jovem e bela esposa de Poseidon, se apaixona pelo touro. Sim, Pasífae é a esposa de Minos, não de Poseidon. Pasífae é a jovem e bela esposa de Minos, sob a influência de Poseidon, que os deuses gostam de brincar com os seres humanos, se apaixona pelo touro. Mas, cara, se apaixona mesmo. Deu match no touro no Tinder. Né, botou a foto do touro, né, tipo assim, Pasífae e Touro da Silva no Facebook. Cara, ela se apaixona pelo touro. Sim, galera, se apaixona. E ela tenta seduzir o touro. Mas o touro rejeita ela, afinal de contas ele é um touro, ela é um ser humano, né? Não dá. Tipo assim, cara, é impossível o nosso amor, né? E o touro dá umas gompadas nela e manda ela embora. Ela, enlouquecida de paixão pelo touro, né, tudo armado por Poseidon para se vingar de Minos, vai atrás de Dédalo. Dédalo é um ateniense, né, ele não é de Creta, mas ele vive em Creta servindo aos reis, porque Atenas isso é o João Miguel, meu filho, gritando, porque Atenas é uma cidade tributária de Creta, ela paga tributos, e o Dédalo vem mais ou menos como um tributo, ele é um inventor, ele é um arquiteto, ele é um cara genial. E a Pasífae, enlouquecida de amor pelo touro branco de chifres dourados, vai até Dédalo e pede ajuda a ele em segredo. Bueno, Dédalo constrói uma... Eu vou ter que dizer isso para vocês. Dédalo constrói uma vaca, né? Uma estrutura como se fosse uma vaca, com apenas uma abertura, e ali dentro vai Pasífae. Sério, cara, isso tá na lenda. Tá na lenda. A Pasífae meio que se veste de vaca e vai seduzir o touro. Aí dá certo. Eu não preciso dizer para vocês que deu certo. Enfim, a questão é que Pasífae, mitos gregos, tá, galera? Engravida do touro. Engravida do touro, e quando nasce esse filho, ele é a vingança de Poseidon. Ele é um menino, né? Corpo de gente e cabeça de touro. O touro de Minos, o Minotaurus, o Minotauro. Velho, o Minos morre de vergonha e decide, à medida que esse menino cresce, ela tenta esconder ele e tal, né? Ele é queridinho quando ele é bebezinho, imagina as pessoas olham assim, ai que bonitinho o tourinho, né? Ah não, mas é um menino, não, mas é um touro, o que é esse bichinho, né? Engraçadinho. E ele vai crescendo, ele vai ficando irracível. Por quê? Porque ele é um monstro. E ele avança nas pessoas e tal. E o Minos morrendo de vergonha. O que o Minos decide fazer? Chama o Dédalo sempre presente nesses momentos, e manda que ele construa sob o palácio, nos porões do palácio, um labirinto. Né? A gente vê vários desenhos de labirinto
nas fontes históricas que chegaram até nós dos gregos, né? E aí o Minos manda que se construa um labirinto debaixo do palácio lá em Knossos, da capital de Creta. O Dédalus monta, né, faz lá toda a estrutura, faz a planta, manda os empregados lá, os escravos fazerem, e os caras constroem, então escavam esse labirinto imenso debaixo do palácio. O palácio era muito grande, em toda a superfície debaixo do palácio tem esse labirinto, e lá o Minos joga o Minotauro para esconder a sua vergonha. E esse Minotauro fica lá, esse monstro cada vez mais feroz, e ele é alimentado com sacrifícios humanos de tributos, né, pessoas que são tributos das cidades tributárias de Creta. Eles mandam de 7 em 7 anos, as cidades têm que mandar, né, cada cidade de 7 em 7 anos, né, cada dia uma, cada ano uma, tem que mandar esse tributo de jovens, né, porque o Minotauro não come qualquer coisa, tem que ser jovens, rapazes e moças para ele devorar lá dentro do seu labirinto. Quando chega a vez de Atenas, Teseu, esse rapaz, um rapaz bem jovem, com seus 19, 20 anos, que é filho do rei Egeu, Egeu é o rei de Atenas, o Teseu diz: pai, eu vou acabar com isso, e eu vou para lá e vou matar esse monstro. E o Egeu diz: meu filho, tu é muito valente, o teu destino está selado, né, pelos deuses, e eu não posso te impedir de fazer o que tu tens para fazer. A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte: eu estou te dando 2 velas. Galera, não é vela de cantar aniversário, são velas, panos para os barcos, saca? Pano de barco, içar velas e tal. Pois é. O Egeu disse: eu estou dando esses dois conjuntos de velas aqui. Esse conjunto preto e esse conjunto branco. Quando tu voltares, se tu voltares, quando tu entrares aqui no porto de Atenas, tu iça a vela branca, para que o meu coração se encha de júbilo e eu saiba que tu voltou, né, vivo e com tua missão cumprida. Caso tu não consigas, peça aos que voltarem para içar a vela preta, porque aí eu vou saber que o teu destino foi outro e que tu não retornou para tua casa. Teseu obedece, né, e vai para Creta. Chegando em Creta, ele está lá, chega, os cretenses vêm, prendem ele e os outros jovens, e a filha do Minos, uma jovem chamada Ariadne, põe o olho no Teseu e amor à primeira vista. Se apaixona pelo Teseu. E começa a pensar: cara, como é que eu posso salvar esse guri? Como é que eu posso salvar? Bingo. Chega pro Teseu e diz: guri, carinha, crush, eu quero ir contigo de volta para Atenas, eu quero ser sua mulher, quero ser sua esposa. E para isso eu vou te ajudar a escapar do Minotauro. Mais do que isso, eu vou te ajudar a matar o Minotauro. E quando tu matar ele, nós vamos fugir para Atenas. E o Teseu diz: tá bom, por mim, vamos lá então. Quer me ajudar? Vamos embora. Bom, né, o Teseu dizendo: por mim, né? Tipo assim, ok, garota. Mas o Teseu concorda e ela entrega para ele a chave do labirinto, dada a ela pelo próprio Dédalus. O Dédalus é um cara que andava sempre por baixo do pano. Lembre-se que ele é ateniense, né? Ele tem origem dos aqueus, né? Os atenienses têm origem aos aqueus. Eles são outro tipo de gente. Eles não são o mesmo povo que habita Creta. O Dédalo deu a chave para ela e ela deu para o Teseu, então, a chave e um novelo de lã. E ela diz para ele o seguinte: amarra a ponta desse novelo na entrada, segue para o centro desenrolando, sempre para o centro do labirinto tu vai conseguir chegar até o Minotauro. Vai de noite, que ele vai estar dormindo, ele dorme profundamente, e mata ele enquanto ele dorme. Teseu foi, junto com os jovens, amarrou na entrada do labirinto e seguiu desenrolando aquele novelo de lã. Chegou até o centro do labirinto, os guris tudo apavorado, porque o labirinto fedia a carniça, né? As paredes úmidas de sangue, o chão cheio de ossos humanos, o troço era a câmara dos horrores. E eles conseguem chegar até o centro do labirinto e lá encontram um Minotauro roncando. Teseu pega uma clava, um pedaço de pau, e dá-lhe no meio da cabeça, entre os olhos do Minotauro. O Minotauro acorda tonto, dando um rugido ensurdecedor,
e parte para cima de Teseu. Teseu consegue se desvencilhar e dá mais 2 cacetadas na cabeça do Minotauro. O Minotauro cai e ele arrebenta a cabeça do Minotauro a pauladas e mata o monstro finalmente. Segue o novelo de lã voltando até a entrada, pega Ariadne, vai para o porto e parte feliz da vida rumo a Atenas. Coitada da Ariadne, cara. A Ariadne estava feliz da vida, né? Ah, tô indo embora com esse guri, me apaixonei por ele e ele também é apaixonado por mim. E aí eles decidem então o barco do Teseu, indo de Creta até Atenas, param na ilha de Naxos. Descem na ilha de Naxos, eles estendem as suas cobertas na beira da praia, deitam e ferram no sono. Quando a Ariadne desperta, ela descobre que o Teseu é um baita de um sem vergonha. Ele deixou ela sozinha na praia. Eles tinham picado a mula, como diria o Mussum dos Trapalhões, se empirulitado fora. Os barcos atenienses já estavam longe e a pobre da Ariadne estava sozinha na praia. Depois ela encontra os deuses e tal, e aí a gente tem até a coroa boreal, que é a diadema, a tiara. Diadema é coisa de velho, eu sei, mas é a tiara que a Ariadne ganhou lá dos deuses, enfim, isso é uma outra história. Mas então a questão é que Teseu parte rumo a Atenas. E ele parte tão feliz que quando ele entra no porto, ele está tão eufórico, ele esquece totalmente, vou levantar a vela branca, vou levantar a vela preta, não põe vela nenhuma. E nisso, lá em cima, né, lá do Párthenon, que é o grande templo para Atenas, lá na cidade de Atenas, na Acrópole, lá do alto da Acrópole, o Egeu está olhando aquele navio e diz, nossa, é o navio do Teseu. E ele fica esperando subir a vela branca. Aquela vela branca não sobe e ele pensa, meu filho morreu. E ele fica tão triste, que ele se atira da Acrópole para dentro do mar e morre afogado. Desde então, aquele mar se chama Mar Egeu, que é o mar que banha o litoral da Grécia. E o Teseu, que achou que ia chegar na cidade e encontrar um triunfo pelo seu retorno, com festa, alegria, bebidas e cachaça, tiro, foguete, tendel, o que ele encontra? Um enterro, uma procissão fúnebre pela morte de seu pai. Então, só para entender, os mitos sempre têm um fundo histórico, moral, que vão dar base para tudo aquilo que os gregos têm como meta de vida. Olha, nós devemos seguir por esse caminho. Questão histórica. Creta dominava toda a região, né? No momento que Teseu mata o Minotauro e foge, né, ele está Atenas rompendo politicamente, rompendo a corrente que aprendia a Creta. E vai ser tão forte isso que ele não leva nem Ariadne. Ele larga o que havia de cretense na beira da praia, ele abandona Ariadne, abandona o que ele trazia ainda como herança cretense e vai tentar um caminho autônomo, sem Creta, né? Outra coisa, escute os seus pais, honre o teu pai, a memória do pai. Ele esqueceu do pai, a importância do pai, e o pai terminou morrendo. Ao mesmo tempo que tu deixa tudo lá, né? Ela era Creta, mas ela também era uma menina que estava completamente apaixonada por ele, e ele abandonou. Como castigo, os deuses, né, fizeram aquela barbaridade do pai se jogar, né, no mar e morrer, e aí batizando o mar com o nome desse rei, Mar Egeu. Lá no começo, o Minos busca desesperadamente, né, se legitimar como rei. E o Poseidon diz, olha, tudo bem, sacrifica esse bicho. Cara, não brinque com os deuses. Os deuses brincam com os mortais. Os mortais não brincam com os deuses, né? O Minos quis brincar com Poseidon, olha o que aconteceu, literalmente tomou chifres. Poseidon foi, de uma maneira maléfico e maquiavélico na sua vingança, que destruiu a vida do Minos. E aí a coitada da Pasífae, eu nem sei o que foi depois dela, coitadinha, depois de parir aquele monstro. Tá, gente? Teremos mais histórias pitorescas como essas, né?
mais adiante. As histórias gregas, sim, elas são extremamente humanas, como eu disse para vocês, com os prós e os contras de ser dessa forma, tá bom? Beijo do Sor e até a próxima!